Fala galera, como é que vocês estão? Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos, né? Sendo um pouco mais detalhista em alguns pontos, mas antes de passar ao conteúdo, eu queria fazer aqui uma menção muito honrosa. Louvar a Deus porque Ele é fiel, porque Ele é bom e porque aquilo que nós passamos aqui como de alguma forma um ensinamento é primeiro a nossa experiência pessoal. Esse microfone que vocês estão vendo aqui na minha mão, ele foi um presente que eu recebi ontem. Ontem eu saí de casa para ir a um ensaio na igreja e quando eu cheguei lá, tem esse casal que eles são meus pastores, eles são meus amigos, eles são meus irmãos. É difícil definir eles agora porque a gente já está vivendo aí num relacionamento que envolve tantas camadas. Graças a Deus a gente está fazendo muita coisa juntos e eles decidiram ofertar esse microfone na minha vida. E eu queria agradecer a esse casal, eu sei que eles estão me ouvindo agora, me vendo. Fica aqui o meu agradecimento público e o meu pedido de coração sincero ao Senhor, que Ele recompense isso na vida de vocês 100 vezes mais do que vocês estão fazendo, porque é muito óbvio que vocês não estão investindo em uma pessoa, mas em um ministério. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Só para ressaltar, nós vamos falar sobre isso quando a gente for fazer o vídeo de capacitação. E talvez você está se perguntando, mas o que um microfone tem a ver com ser capacitado por Deus? No próximo vídeo você vai saber. Mas aqui agora, eu queria que você me ouvisse falar sobre o processo da renúncia. O vídeo anterior nós falamos sobre a restauração e aqui então eu queria falar sobre a renúncia. Mais uma vez eu ressalto, não necessariamente porque nós estamos fazendo vídeos nessa ordem, quer dizer que necessariamente isso vai acontecer nessa ordem na sua vida. É possível, inclusive, que o seu processo de restauração esteja ligado com o seu processo de renúncia. Então pode ser que essas coisas elas estejam andando de mão dadas e não necessariamente separadas assim como nós estamos falando no vídeo. Mas eu só estou fazendo dessa forma para ficar um pouco mais didático e diminuir um pouco o tamanho do vídeo. Mas vamos lá. Nós temos aquele ensinamento clássico de Jesus Cristo aos seus discípulos dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, aqui a primeira coisa que eu queria ressaltar nesse texto é a possibilidade. Ele não afirma, ele não obriga, ele não determina que tem que ser assim, ele só diz assim, ó, se você quiser. Existe uma escolha. É da mesma forma como nós falamos disso no processo da restauração, na renúncia também existe uma escolha. Mas da mesma forma que a restauração acontece por uma iniciativa sua, no sentido de que Deus dá o primeiro passo te chamando, mas você quem decide responder a esse chamado, a renúncia é a mesma coisa. O Senhor, ele te faz uma afirmativa e você deve dar a resposta a isso. Então, a afirmativa do Senhor é: eu estou te chamando para me seguir. Esse é o meu chamado. Mas existe agora o seu passo, a sua decisão de dizer sim para o Senhor e ir atrás dele. Só que o sim para o Senhor não é do nosso jeito. O sim do Senhor para o Senhor é do jeito que ele determina. E qual é o jeito que ele determina? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E aqui eu queria parar um pouquinho mais nesses dois pontos, porque eu acho que eles são a parte principal desse ensino. E o primeiro é: negue-se a si mesmo. E talvez você está pensando, por que o chamado do Senhor ele é tão radical? É porque a nossa vida, ou o ser humano em si, ele é um ser que tem vontade, ele tem volição, ele tem
capacidade intelectual de raciocínio, ele tem, como é que eu posso dizer, seus pontos de contato de absorção de informações, que são basicamente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. Então, no decorrer da vida, pode ser que a gente vá ouvindo da nossa família: olha, faz direito porque está dando muito dinheiro. Só que aí daqui 2 anos, 3 anos, você começa a ouvir na televisão: a profissão do momento é a área de tecnologia, então vá para o TI porque você vai ganhar muito dinheiro. Só que aí você está conversando com um professor seu no terceiro ano do ensino médio, e aí ele fala para você: cara, saiu uma pesquisa nova dizendo que não tem profissionais de arquitetura. Quem fizer arquitetura vai ganhar muito dinheiro. E aquilo que você vai ouvindo vai gerando dentro de você um desejo. Ou talvez isso não aconteceu. Você simplesmente olhou para alguma coisa e você falou: nossa, isso aqui é legal. O cabelo do fulano é legal. A cor dos olhos do fulano é legal. Nossa, olha só, o estilo de vida do fulano é legal. E você vai vendo coisas que vai te chamando a atenção e vai gerando um desejo. Ou talvez você nem teve tanta opção assim, foi uma coisa que te impuseram mesmo. Olha, aqui dentro de casa é o seguinte: o meu pai era advogado, eu sou advogado, você tem que ser advogado. O meu pai era militar, eu sou militar e você então tem que ser militar. E nessa de sentir, ver e ouvir coisas, a gente vai gerando desejos que não necessariamente são os desejos do Senhor para nós. E nesse momento é quando ele apresenta o plano perfeito dele. Porque Romanos vai dizer isso para nós de forma muito clara, né? A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E nesse momento, onde nós estamos num duelo entre aquilo que é bom e aquilo que é perfeito, a gente precisa tomar uma decisão. Sabe? E veja só, eu disse que todas essas carreiras elas são boas porque de fato são, mas elas nunca serão perfeitas para você se esse não for o plano de Deus. O advogado só vai ser perfeito na advocacia, o médico só vai ser perfeito na medicina, o militar só vai ser perfeito nessa área se essa for a vontade de Deus para ele. Porque se for a nossa vontade, vai ser muito bom, mas não vai ser perfeito. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? É que tá tudo bem se hoje você está exercendo alguma dessas áreas, mas talvez lá no fundo você se questiona se é aqui mesmo que Deus quer que eu esteja. Olha só, vai para os pés do Senhor, volta para o primeiro passo, vai para a presença e escuta do Senhor qual é a vontade dele para a sua vida. Porque talvez, de fato, tenha chegado o momento onde você precisa negar-se a si mesmo. É o momento de fazer a renúncia por aquilo que foi crescendo dentro do seu coração, mas que não necessariamente é a vontade do Senhor para você. E você já entendeu que fazendo isso, talvez você vai ter que contrariar a si mesmo, talvez você vai ter que contrariar a expectativa da sua família, mas ao fazer isso você estará agradando a Deus. E é por isso que o primeiro passo da renúncia é negue-se a si mesmo. E aí a gente entra no segundo passo, que para mim ele é o que sustenta o primeiro e o que faz sentido de tudo que a gente já falou aqui antes. É o tome cada dia a sua cruz. Lucas, e por que que essa é a coisa mais importante? Cara, mudar de profissão, abandonar uma carreira, renunciar os planos, os propósitos ou a expectativa que a minha família tem para mim é uma coisa muito séria. Como que tomar a cruz pode ser mais sério do que isso? É porque quando a gente fala da cruz, a gente necessariamente fala de sacrifício. Não existe outra verdade na cruz. A gente sabe que a cruz era um instrumento romano da época para
sacrifício, né? Então, quando a gente fala de pegue a sua cruz, nós estamos falando sobre sacrifício. E, obviamente, isso não é literal, né? Nós cremos que Jesus foi o sacrifício perfeito, por isso não é necessário mais fazer esse sacrifício literal, mas o sacrifício que o Senhor exige de nós é o de Romanos 12, sacrifícios vivos. É onde você vai sacrificar coisas e continuar vivendo. E aqui você precisa entender que essa é a vida que Deus tem para nós. Se você já passou pelo batismo nas águas, você sabe que ali há uma simbologia. Quando nós imergimos nas águas, nós estamos dizendo, nós estamos morrendo para o mundo. E quando nós emergimos, nós estamos dizendo, e nós estamos assumindo essa nova vida que Jesus tem para nós. Então, quando nós falamos de sacrifício, nós falamos de duas fé. E você precisa ter fé nessas duas coisas. Primeiro, tenha fé na morte. Se você foi a pessoa que já passou pela restauração, você já teve que deixar coisas para trás, tenha fé na morte. Você não é mais aquela pessoa do seu passado. Sabe, se tem coisas na sua vida que você fez e se envergonha, isso te trouxe culpa, isso te trouxe vergonha, isso te trouxe, sabe, esse sentimento de que, meu Deus, como eu tive coragem de fazer isso. Tenha fé na morte. Paulo vai dizer de forma muito clara: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele ainda vai dizer: todo escrito de dívida que era contra nós foi pregado com Jesus na cruz do Calvário e por isso foi cancelado. Não existe condenação. Ele vai dizer com essas palavras: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe? Então, tenha fé na morte. A morte que você decidiu assumir para esse mundo. Eu não vivo mais de acordo com os padrões do mundo. Eu não vivo mais de acordo com as minhas próprias expectativas. Eu não vivo mais de acordo com a expectativa das pessoas que estão ao meu redor. Eu vivo para concretizar na minha vida o plano que Deus tem para mim. E por isso você tem fé na segunda coisa, que é fé na vida. Não fé na vida que você colocou lá no seu caderninho, não fé na vida que você colocou na sua cabeça, seguindo aquele passo a passo, e que para você era um plano perfeito, mas fé na vida que Deus planejou para você. Sabe, o salmista, muito inspirado pelo Senhor, e depois de viver tantas experiências profundas, ele diz assim: Senhor, de uma forma maravilhosa o Senhor me criou. E no teu livro o Senhor escreveu todos os meus dias. Sabe, Deus tem um plano para a sua vida. Cada dia da sua vida já está escrito no livro do Senhor. A renúncia te faz acessar essa realidade. Abrir mão dos seus próprios planos te fazem acessar os planos do Senhor. E aqui eu finalizo esse vídeo com essa conclusão. Qual é o benefício da renúncia? Ele vai dizer assim: porque o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então veja só que o problema não é ganhar o mundo inteiro. O problema é perder a alma. A renúncia te faz ganhar o mundo inteiro sem perder a sua alma. Porque na renúncia, quando aquilo começar a ocupar o teu coração e o Senhor te pedir aquilo, você vai ter coragem de entregar. Se aquilo estiver tomando o lugar do Senhor na sua vida e Ele te pedir essa renúncia, você vai ter coragem de fazer. Então, nem a sua maior conquista vai conseguir te tirar da presença de Deus, porque todas as vezes que Ele pedir para você renunciar a algo que está ocupando um lugar no seu coração que não devia, você vai ter coragem de renunciar. E por isso, a renúncia te capacita a ganhar o mundo sem perder a alma. E eu finalizo com essa frase que eu ouvi um dia, que é a maior verdade de todas que eu experimento na minha vida, e certamente você também experimentará. Todas as vezes que você vir um ministro do Senhor subindo num altar e Deus respondendo aquela ministração com fogo, pode ter certeza que por trás disso houve um grande sacrifício.
Toda vez que você ouviu uma pregação e o fogo do Senhor se manifestou ali, você pode ter certeza que aquele pregador precisou fazer um grande sacrifício. Toda vez que você viu um ministro de louvor ministrando e o Senhor respondendo essa ministração com fogo, você pode ter certeza que ali houve um grande sacrifício. Sabe, tem gente deixando a sua família para fazer viagens, para ministrar para pessoas, para ministrar para igrejas, para aconselhar pessoas. Tem gente deixando carreira, tem gente deixando prazeres mesmo. Tem gente renunciando à alimentação para cuidar da sua saúde, porque sabe que precisa fazer isso para conseguir cumprir o ídolo chamado do Senhor. Tem gente fazendo renúncias que aos nossos olhos podem ser grandes ou pequenas, mas nós não estamos aqui para medir a renúncia de ninguém. O que nós estamos aqui é para encorajar você. Não importa o que você julgue grande ou pequeno, se o Senhor está te pedindo para renunciar, renuncie. Se você faz parte da mesma comunidade de fé que eu, você está vivendo isso agora. Porque nós estamos lá com a nossa liderança e a nossa igreja vivendo 21 dias de jejum. Talvez você ouviu alguém dizer que está de jejum total, tomando só água. E você talvez foi alguém que retirou só o refrigerante. E talvez isso possa vir na sua mente te trazer comparação. Será que o meu jejum ele está valendo tanto quanto o jejum daquela pessoa? E a métrica aqui não é a comparação um com o outro. A métrica aqui é se você está disposto a entregar aquilo que o Senhor te pedir. Sabe, talvez o Senhor tenha pedido para ele algo um pouco mais radical e não tanto para você, mas obediência é obediência. Se você está entregando grande, você é obediente. Mas se você está entregando pequeno, você também é obediente. E entenda que são as pequenas entregas que vão te levar para os lugares grandes, porque isso está escrito: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por isso, não tenha medo de renunciar. Não tenha medo de entregar. Não tenha medo de fazer como Pedro, de abandonar redes cheias. Se o Senhor está te pedindo, entrega. E essa é a oração que eu faço por você. Que o Senhor use a sua renúncia, em primeiro lugar, como uma etapa da sua restauração, se isso fizer parte. Que o Senhor te dê a graça de ver a sua vida sendo transformada pela obediência que Ele está te gerando a cumprir. Sabe, o segundo pedido que eu faço para o Senhor é que as suas pequenas obediências te levem para lugares maiores. Que o Senhor mesmo te capacite com um coração obediente, com um coração generoso, com um coração desapegado. E todas as vezes que você disser sim para um pedido do Senhor, que isso te leve a um lugar mais fundo com Ele. E o meu terceiro pedido que eu faço em nome de Jesus pelas nossas vidas é que o Senhor nos capacite nessas renúncias a sermos aqueles que receberão virtude do Espírito Santo para conquistar o mundo sem perder a nossa alma. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos capacite, que o Senhor coloque sobre nós o fogo do Espírito, que o Senhor responda às nossas pequenas ou grandes renúncias com o fogo do alto, mas acima de tudo, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Ele te capacite a fazer renúncias para que o reino avance ainda mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te vejo no próximo vídeo.